né, do Enem, proposta de intervenção. Trouxe um convidado ilustre, professor André Gustavo, para bater esse papo com vocês, para ajudar a construir essa competência aí, essa última instância do texto dissertativo argumentativo do modelo Enem, né? Até então vimos a estrutura do texto, a argumentatividade, os processos de tessitura do texto, e hoje a gente entra aí com o último elemento que faltava para a gente dar o corpo final ao nosso texto. Então, assim, eu vou deixar que ele se apresente para vocês, eu acho que ele tem mais propriedade para falar dele mesmo do que eu, né? Então, a gente tenta não falar daquilo que a gente desconhece, né? Visto que o ser humano é um poço de subjetividade. Então, é isso com vocês, o professor André Gustavo. Muito obrigado pela presença, André. Valeu demais ter topado aí, ter vindo aqui nesse sábado de manhã, durante uma semana inteira de trabalho, que a gente está trabalhando aqui, tipo, 300 vezes mais, né? E se disponibilizar no sábado de manhã, tá aqui com a gente. Então, professor, a turma é sua. Obrigado. E aí, bom dia, Rai, bom dia, galera, tudo bem? Bom, minha gente, então deixa eu ir lá. O professor Rai começa fazendo, né, essa grande expectativa e tudo, e aí eu falei para ele, né, vai criar aquele efeito dos memes, a expectativa e a realidade. São várias sequências aí, todas, né, a expectativa massa e a galera capricha também na realidade, né? Porque é cada desgraça que aparece lá que até supera a expectativa do negativo. Mas é a graça, né? O meme, que é a única instituição nesse país que funciona de verdade e com seriedade, né? Todas as demais a gente tem alguma ressalva. Bom, mas vamos lá, vamos às apresentações. Galera, professor André, né, Gustavo, já estou aí nessa luta, né, nessa batalha igual a do professor Harry há um tempinho, né? A careca já evidencia um pouquinho disso, né? Mas a careca, ela é mais pela profissão, talvez, do que pela idade em si, né? Porque foi bastante antecipada e por conta, né, de tudo isso, trabalhar tantas horas, né, numa instituição e o dobro daquelas horas, né, nos bastidores, porque você, professor, trabalha antes, durante e 3 vezes após a aula, né? Porque tem que dar o resultado, tem que ter a correção. E essa área nossa aí, mais do que qualquer outra, né? A redação é um universo, meu universo particular, né? Cada redação acaba sendo uma expressão muito, né, própria e pode chegar a uma conclusão certa e seguir um caminho muito específico, né, diferente de uma outra redação do seu concorrente, por exemplo, e que também pode chegar a uma boa nota, a um bom resultado por um caminho diferente do seu. Então, como eu falo, né, cada redação é um universo. Então, uma correção de redação ela é única, né? A gente não consegue, por exemplo, estabelecer um padrão assim de certo, meio certo e errado. A gente tem que ler cada uma, analisar o caminho, as estruturas, como o professor Heide diz, as tessituras, né? Até chegar no resultado final, que é do que vamos falar agora, e ver se deu tudo certo, se o caminho, né, trilhado, se o percurso foi totalmente contemplado e se tudo funcionou. E cada um consegue fazer isso do seu jeito. Por isso que a correção de redação comecei a corrigir uma, é aquele universo. Pulo para outra, mudam as expectativas, mudam os caminhos, e isso dá um trabalhinho. Mas é bom, galera, a gente não está reclamando, não, né? Porque tanto que estamos aqui no sabadão de manhã, falando de quem, né? Dela, a nossa redação. Galera, eu sou professor há muito tempo, né? Assim, já tem aí, não vou falar quanto tempo não, porque a gente dá atestado de velhice, mas já digo para vocês que já é um tempo de que alunos meus, né, já conseguiram fazer faculdade e já estão retornando para as escolas que eu dou aula. E aí chega lá, aí, tá, aquele momento tem que ser sagaz. A pessoa já chega lá, já dá, né, abre aquele braço assim para dar aquele abraço quando podia, né? Vamos pensar na realidade anterior. Aí, André, quando ela vai abrir a boca para dizer, você me deu aula, eu já, né, na hora vou e abraço logo, mas abraço sufocando para tampar a boca, né? Para não dar tempo dela falar isso. Aí um monte, né?
já está nesse esquema. E quando você tem muito aluno retornando feliz porque está dando aula com o seu professor, significa que a sua careca já é uma evidência, né, de que algo está acontecendo com o tempo, né? Algo de muito errado está acontecendo com o tempo. Ele está passando, né? Mas, enfim, bom, né? Bom ter esse resultado e é bom também que as pessoas cheguem e me encontrem agora como colegas de profissão e tenham boas lembranças, né? Pior se fosse aquele que voltasse para se vingar. Mas, enfim, né? Ainda não aconteceu, então tá tudo ok. Então tá dando certo, né? Estamos trilhando um bom caminho, né? Teremos coisas boas para contar nas recordações. Galerinha, vamos falar então da nossa tão famosa competência 5. Já digo para vocês de antemão que essa competência, né, ela é algo meio que exclusivo do Enem, não que propor, né, uma intervenção, propor uma solução, seja algo específico do Enem, não é isso. Isso a gente já podia fazer em outras redações, em outros momentos. Agora, é específico do Enem a cobrança, a obrigatoriedade de sempre você ter que fazer. Ela é um critério, né, de correção. Então, você não tem a só possibilidade, você tem a obrigatoriedade. Todos os temas do Enem, ao final, você precisa dar conta de uma proposta de intervenção. Então, isso daí, talvez, né, não é tão novo assim, porque a prova do Enem já tem aí os seus 20 anos de história, ou mais, né? Mas é algo que, vamos dizer assim, não estamos acostumados a fazer dentro da expectativa, né? Vamos dizer assim, de elaboração que o Enem pede, tá? Porque o que a gente vê nas correções, o professor Raira aí já, né, tem muita experiência nisso, já estamos nisso há um tempo, né? Quando a gente faz lá os cursos de formação para a correção do Enem, a gente observa que a maioria, mas é muito mesmo, tipo assim, 90% das propostas de intervenção, elas não chegam a configurar uma proposta mesmo. Elas chegam ali, no máximo, a se mostrarem uma sugestão, um desejo, um anseio, né? Um devaneio sobre a solução do problema. Então, a gente não tem mesmo a proposta de intervenção tão, né, elaborada do jeito que precisa ser. E é isso, né, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Existem alguns pontos, alguns detalhamentos, alguns direcionamentos que precisam aparecer, precisam ser, né, ali encaixados como uma peça mesmo de quebra-cabeça para que você realmente execute uma proposta de intervenção. E ela venha a ser validada, né, e ela venha também a receber uma nota massa, porque é o que faz a diferença. A gente tem que sempre pensar por cima, né? A redação vale 1.000, qual é a minha meta? 1.000, né? É isso. A gente não pode pensar como, né, a maioria da nossa cultura brasileira coloca, até na escola, né? A média é quanto? 6. Quanto que eu devo tirar? 5, para depois implorar ao professor para, no conselho de classe, chegar a 6. A meta do brasileiro é essa, né? Então, como é que a gente tem que pensar, galera? É diferente. A nota é 1.000, então eu devo tirar 1.000, né? Se não consigo tirar 1.000, então posso tirar um pouquinho menos, posso tirar 980. Pronto, né? Você pode se dar esse luxo de falhar, somos humanos, né? E aí você pode tirar 980. Professor, menos que isso, não pode. Pronto, né? Então bota uma meta assim. Tem que pensar para cima, né? Vamos pensar como uma ginasta russa, né? Ou uma ginasta chinesa. Professor, por quê? Porque, assim, Brasil, esse pensamento nosso na escola, ele reflete para qualquer área. Você pode ver lá no William Bonner, né, Jornal Nacional na época das Olimpíadas. É a melhor campanha que o Brasil faz em Olimpíadas. Neste ano, quase conseguimos ganhar uma medalha de bronze por causa do WO. O time não compareceu e quase ganhamos, mas aí a medalha sumiu e não ganhamos, mas vale a campanha, é o povo e a bandeira tremulando lá atrás, né, do que ele está falando. E a galera fica feliz mesmo com isso. Aí tu pega lá a ginasta russa, recebendo a medalha de prata, engasgando com o próprio choro e depois precisa ser socorrida, né, pelo ambulatorial da Olimpíada. Eles falam, caraca, ela ficou tão feliz assim? Não. Ela recebeu na medalha de prata uma prova reluzente da derrota dela. É assim que ela entende. Então, a medalha de prata é porque ela perdeu, então ela está chorando de tristeza.
Aqui no Brasil é o máximo, né? O fulano chegou no auge, conseguiu a prata. Então a gente tem essa coisa, né, de estar sempre satisfeito com o mínimo possível. O mínimo que eu consigo, já pensando nas orações para Santo Expedito, para transformar aquilo em algo, né, interessante, tipo que chegue na média. Então, vamos, não dá. Numa prova de seleção, né, numa prova de classificação assim, seletiva, qualquer décimo faz toda a diferença. Então, você não está concorrendo só com você está concorrendo com centenas, com milhares de pessoas. Então, você tem que pensar assim, é o máximo. Então, vamos lá. Né? A palestra motivacional, eu sou tipo aquele coach ao contrário, né? A pessoa quer ouvir lindas palavras e eu falo coisas horríveis, mas eu juro, é por amor. Então, olha só. Bora lá, então. Deixa eu partilhar com vocês aqui só um esqueminha, né? Porque senão eu vou me perder. Vocês já estão vendo aí? Agora acho que vai. Tá rolando, André. Tá rolando? Então tá top demais. Aí. Vamos falar então, minha gente, da competência 5, né? Vamos aqui. Vamos lá. Essa é a competência 5, galera. Elaborar proposta de solução para o problema abordado, mostrando respeito aos valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Ou seja, não é uma coisa tão simples, né? Não é só uma sugestão, né, vaga, fruto de devaneio, como também não pode ser uma solução daquelas assim que a gente tem lá em conversa com o tiozão do churrasco, sabe? Aquele tiozão, né, lá do churrasco, depois que ele toma umas 3, né, e aí você vai conversar com ele sobre soluções para o problema do Brasil, aí tudo acaba com morte, com chacina, com prisões perpétuas, e soluciona tudo, né, e uma lei, tipo, aí inventa a lei na hora, assim, e aí já tem aqueles que concordam. Não é assim, né, tudo tem que seguir uma linha também de constitucionalidade, de direitos humanos, de respeito ao próximo, de não a barbárie, né? Então a gente tem que pensar muito mais ali num código, né, penal mesmo, do que num código de Hammurabi, porque tem uma galera que vai para lá para cortar a mão, decepa, arranca, né, joga no meio do mar, põe para nadar com os tubarões. Não, essas soluções também não tem sentido, porque você tem que respeitar os direitos humanos e a diversidade sociocultural. O que é respeitar a diversidade sociocultural? É você considerar o bem comum e não aquele bem que só faz bem a você, né? Porque tem gente que tem essas soluções também. Por exemplo, vamos resolver o problema da intolerância religiosa. Aí tem um monte lá de soluções que é converter todo mundo para a religião própria e resolver o problema, né? Todo mundo fica com a mesma religião, a minha, que é a única certa, que só Deus, o Deus só fala comigo, né? É específico, eu tenho ali os royalties, né, de Jesus, e aí a pessoa só pode, né, resolve o problema de intolerância religiosa se todo mundo tiver a minha religião. Não deu certo, né, amigo? Porque aí você tem que considerar a diversidade sociocultural. Então, você tem que propor uma solução, né, para uma tolerância religiosa, considerando exatamente que existem várias religiões, que existem várias culturas, que existem várias crenças e que todas devem viver em harmonia. Então, essa é a lógica, né? Eu gosto de pegar esse exemplo porque eu acho que é nele que vibrou, assim, né? Tipo, que estourou, sangrou os nossos olhos quando a gente fez a correção nesse ano sobre as soluções, né? Todo mundo colocando que é fácil, né? Não tem intolerância. É só a pessoa abandonar a religião dela, que eu não gosto. Eu detesto a religião dela, ela abandona e ótimo, jamais serei intolerante com ela. Então, não é isso. Tá aqui, ó. Você precisa considerar a diversidade sociocultural. Então, tem que ser uma solução que seja plausível, aplicável e vivenciada, né, por todos, né, pela sociedade toda. Então, vamos lá. É preciso que você proponha uma solução para o problema da proposta que seja passível de implementação e relacionado com os argumentos utilizados. Ó, proposta não precisa existir, até porque, galera, muito provavelmente, se caiu no Enem, é um problema social que não tem solução. Que se já tivesse uma solução
ocorrendo aí, né, ordinária ocorrendo, não seria problema, não seria tema do Enem. Então, se está lá, se caiu na prova do Enem, é porque é um problema que ainda não tem solução, mas você pode pensar, moldar uma solução para ele que ainda não esteja ali, vamos dizer, nos planos sociais, não tenha sido proposta, mas você está fazendo isso, faça de um jeito que fique plausível, que possa, né, ser realizável. Então, tenha mesmo um fundamento na vida real de aplicabilidade, tá bom? Além disso, sua proposta deve mostrar ao leitor como ela pode ser colocada em prática, por isso você deve informar de forma detalhada como ela, né, pode ser aplicada na sociedade. É esse o fator aqui que eu digo que falta nas nossas, né, conclusões em geral no Brasil. Às vezes até sugere, né, uma boa ideia para a solução do problema, mas não demonstra como seria a aplicabilidade disso, né? De onde ela parte, quem vai fazer, como vai fazer, de que modo, né? E qual a finalidade, o que se espera alcançar com essa realização. Então, falta esse detalhamento, que é o que nós vamos aprender hoje, né? Ou, se você já sabe, vamos reforçar hoje. Antes de entregar a redação, verifique se o texto tem uma proposta de intervenção. Observe se é só uma proposta ou se é só uma sugestão, né, só um desejo. Conta com detalhes como ela será implementada. Aqui estão os detalhes. Quem fará, como fará, quais são as etapas para implementação, quais são os objetivos dessa implementação. É possível de ser executada, então observe, ser possível de ser executada significa assim, pô, se alguém, se um político, se uma organização, né, uma liderança comunitária quisesse realizar o que eu estou propondo, seria possível? Se você pensar que sim, né, considerando a Constituição, considerando a diversidade, né, sociocultural, que estamos num país laico, né, do respeito ao próximo, se você ponderar tudo isso e no final você falar, dava sim, então tá uma proposta massa. Agora, se você analisar e perceber que vai ficar restrito, só vai fazer, né, sentido para um grupo específico da sociedade, aí é melhor você repensar, então, volta lá e refaz, né? Respeito os direitos humanos, né? Você não deve ferir o direito à vida, à cidadania, liberdade e diversidade do próximo, tá? Então, tudo que você faz na proposta, que de repente desconsidera isso daí, então se desfazer da classe social do outro, se desfazer da condição étnica do outro, né? Se desfazer da condição de opção, de gênero, enfim, né? Aí você está desrespeitando tudo isso, então tem que ponderar, tá? Todas essas coisas e para fazer uma proposta massa. E os elementos que precisam aparecer, não na ordem que está aqui, tá? Aqui é porque a gente precisa ilustrar de algum jeito, mas pode ser em ordens, né, aleatórias, desde que todos esses elementos apareçam, tá? Você está fazendo uma proposta de intervenção legal. Para que esses elementos são cobrados, né, assim, tão pontualmente? Galera, para evitar que a sua proposta de intervenção seja genérica demais, seja aberta demais, e aí causa aquele problema, ela só se refere ao assunto e não ao problema, né? Qual é a diferença de uma proposta de intervenção só relacionada ao assunto? É aquela que propõe soluções muito genéricas. Então, você está falando da persistência, da violência contra a mulher na sociedade. Aí chega lá no final, você manda, né, aquela solução básica, né, de é necessário uma conscientização para que a sociedade não seja violenta. Tá falando de nada, não tem proposta nenhuma aí. Tudo muito genérico, né? Essa conscientização é o quê? Né? Porque conscientização nem é proposta, nem é ação. Conscientização é a finalidade. Você faz alguma coisa, você realiza alguma coisa para que, ao final, a sociedade fique consciente. Então, é um propósito a conscientização. Ela não é o meio, tá? Então, tem que pensar nisso. 99% das redações colocam conscientização como um ato, mas ela não é um ato, ela é o resultado do ato. O ato é o quê? É a campanha,
é a criação da lei, é a orientação dos alunos, é a instituição de uma disciplina no sistema educacional que aborde o problema, é a educação financeira que se vai dar para as crianças desde o ensino fundamental, planejamento de vida como currículo, né, na escola. Então, isso são ações. Aí, lá no final, chega-se a uma conscientização. Então, vocês estão entendendo, né? Se não tiver, pode dar um toque aí. Então, e também aquelas propostas, assim, né? Então, é necessário que o governo crie leis para sanar essa violência e a sociedade possa viver em harmonia. Também não disse nada, né? Tudo muito genérico. Governo, criar leis para sanar. Está vendo que não tem nada, né, objetivo, pontual. Então, isso daí, você só está ali, né, fazendo uma viagem ali na órbita do assunto. Para você entrar na proposta mesmo, né, efetiva sobre o tema, você também tem que fazer aí o uso de umas palavras âncoras, né? Você tem que falar, né, persistência da violência contra a mulher, alguma dessas palavras tem que aparecer para você ancorar o seu fechamento com a proposta, com o tema mesmo efetivo, e também fazer esse detalhamento. Necessário uma criação de leis. Como seriam essas leis? O que essas leis, né, predizem? O que elas trazem para ilustrar, né, na cabeça da sociedade o problema? Devem ser criadas sanções. Que tipo de sanção? Né, a quem elas atingem, em que instância, em que momento elas seriam aplicadas. Então, você tem que dar esse detalhamento, né? E onde aconteceria, por exemplo, a questão da conscientização, né? Você vai conscientizar que público? Público escolar? Então, de que maneira? Quem vai ser o agente disso? Os professores, né? Pessoas que vão à escola externas, tipo uma organização, uma instituição, uma empresa que entra na escola, ou os próprios professores farão isso. Então, né, é só você designar, galera. É isso, delega, né? Pensa que você, quando está fazendo uma proposta de intervenção, pensa em você sendo, assim, um chefão. Pensa naquele chefe, aquele chefe líder, né? Que sabe delegar. Você planeja uma ação e aí você delega quem e o que ele vai fazer, a parte que ele vai fazer naquele trabalho. Ou então, vamos lá, vamos trazer para a nossa realidade mesmo. Pensa você, aquele líder da escola, né, grupo. Tem sempre aqueles que executam e tem sempre aquele que lidera, não tem? No grupo escolar? Quem vai fazer o quê? Você vai segurar a cartolina para que o fulano leia e para que o Beltrano possa, com a leitura do ciclano, explicar. A gente consegue fazer isso na vida real. É a mesma coisa. Leva lá para a instância do texto, né? E pensa nisso. Só que pensa assim, que você é o líder da turma, só que você é tipo o presidente do país. Então, você vai delegar a que órgão, né, e a que instância do poder público uma ação cabível a essa instância, cabível a esse órgão, tá bom? Por isso tem que dar uma estudadinha também nisso. Vamos falar daqui lá na frente. Então, uma organização não governamental vai fazer uma ação, então, né, dê uma ação que é cabível a ela, mas dê a ação e o detalhamento dessa ação. Onde, como e que público que isso vai alcançar. Aí a gente consegue chegar numa questão massa. Então, vamos lá. Agente social. Quem vai fazer a ação? Explicite quem vai fazer. E, claro, né, logo em seguida, faça também a ação. Certifique-se de que o agente e a ação têm uma correlação, tá? É necessário que o governo crie leis. É estranho isso, né? Que o governo executa, né, administra, mas quem cria leis é algo relacionado ao legislativo. Então, você tem que pensar em algo do legislativo, você tem que pensar no Senado, você tem que pensar na Câmara, ou seja, no Congresso, né, Nacional, porque são os que legislam. E aí, a aplicação da lei. Então, a lei já existe, então precisa que seja aplicada. Então, você tem que pensar o quê? Num judiciário, né, que é quem aplica.
Então, a gente tem que ter essa relação, porque uma coisa que tem muito, assim, nas nossas redações é a questão do governo fazer tudo. O governo tem que fazer, o governo tem que distribuir marmita, o governo tem que legislar, o governo... Tipo, joga para o governo qualquer outra ação. Não, tenta ser específico, né? Dentro do governo tem, né, instâncias, tem divisões específicas, né, para algumas ações sociais. Quanto mais você consegue adentrar isso, né, você consegue atribuir uma ação a uma secretaria, né, municipal, então, que realmente trabalha com aquele tipo, né, de problema, de ação, quando você consegue ser assim, mais específico, mais detalhado, mais enfático, aí você alcança também notas mais interessantes, porque você sai daquela órbita do previsível, né? Existem pessoas que fazem uma proposta toda bonitinha com todos os agentes que eu coloquei aqui para vocês, agentes não, todos os elementos, desculpa, com todos os elementos, só que todos muito genéricos. Então, ele fez uma boa proposta, mas está muito genérica, está muito previsível. Então, o legal é você demonstrar, né, mais ali conhecimento. Quando você faz isso, você chama mais atenção, positivamente, claro, né? O agente e a ação, como eu disse, né? Certifique-se que o agente pode mesmo e deve executar a ação que você está propondo. O meio ou o modo de execução, aí é o detalhamento, galera. Meio e modo de execução é você dizer quem, onde, como, porquê, de que maneira, de tal forma, utilizando o quê, com o quê, para quê, enfim. Detalhamento da ação ou do meio, né? Que, no caso, seria aí uma extensão, né? O meio ou modo, e esse detalhamento, ele já vem junto, né? Vem no detalhe, mas no detalhe, ó, vem no pacote. Mas você precisa, né, realizar. E a finalidade da ação, galera, o propósito. O que você espera alcançar com a solução que você propôs, né? Então, aí uma coisa massa que você pode pensar. Você não precisa, né? No caso, na sua, deixa eu ver, eu acho que eu até coloquei aqui. Eu era para ter colocado, porque eu pensei ontem. Ah, coloquei aqui. Não, peraí. Aqui, ó, coloquei para gente. Quando a gente pensa na questão da solução do problema, né, da proposta de intervenção, tem uma galera que fica aterrorizada, porque ela fala, caraca, mas ninguém resolveu, o Brasil tem 520 anos, e esses problemas estão aqui, se a gente pegar a literatura do Padre Antônio Vieira, e a gente lê hoje, parece que ele escreveu hoje, e é verdade, né? Parece que o Gregório de Matos, quando ele fala mal, né, da Bahia, se a gente substituir Bahia por Brasil, ou por Congresso, ou por Palácio da Alvorada, ele está lendo, a poesia foi escrita hoje de manhã. Só que você não tem que propor, não é você, com a sua redação, lá no Enem, que vai propor e resolver o problema do país, assim, do dia para a noite. Não é mesmo, e não é essa a expectativa. Então, tem gente que carrega esse peso, né? Caraca, velho, se o problema tem 520 anos que se arrasta, quantos pensadores já passaram por esse país, quantos líderes, ninguém fez nada, é a minha redação que vai resolver? Não é. Por isso que ela é uma suposição. O que o examinador quer do outro lado é saber se você tem um mínimo, né, de consciência social e de que você tem um conhecimento básico, né, de sociedade que te leve a pensar em um caminho legal. Por isso que você pode solucionar, dependendo da proposta, né, uma coisa de solução, ou você pode, né, colocar uma proposta que apenas medie a situação. Pode só mediar, ou seja, só coordenar, melhorar, atenuar, né? Tá aqui embaixo também. Então, eu acho que isso é legal. Depois que eu comecei a trabalhar isso com os meus alunos, né? Eu sou professor da rede pública e sou professor da rede particular. Transito, né, sempre nos dois universos, mas eu ensino do mesmo jeito, tá? A mesma aula para uma escola que a mensalidade é 3.000, é a mesma aula para uma escola lá do Recanto das Emas, lá no final, a penúltima escola do Recanto, mesmo trabalho, mesma aula, né? Resultados parecidos. Claro que em um eu tenho mais dificuldade, né, administrativa e financeira, vamos dizer assim, por conta, né, da escola, da falta de recursos, essas coisas, mas o material humano é o mesmo, tem um aluno de um lado, aluno do outro,
falo as mesmas coisas, né? Parece que eu sempre estou brigando com alguém, mas é o jeito. É porque eu sou uma fusão, minha gente, que, assim, é uma bomba, né? Eu sou filho de pai paraibano e mãe cearense. Então, sabe assim, quando você faz uma mistura que, tipo, você pensa, caraca, que bomba que deu. Aí, de um lado, você tem educação paraibana, de um lado, você tem educação cearense, né? Que é tipo assim, fez, meu filho, fiz. Você errou. Ah, tá. Faz de novo. Você errou de novo, mas tu é burro, meu Deus do céu, como é que nasceu? Só uma vez nasceu assim. É amor de mãe, né? Então, fui criado assim, com esse amor de mãe, com amor de pai. Aí chega no pai, sua mãe falou isso, falou, sua mãe tá certa, né? Então, é essa, né, a perspectiva. Por isso que eu sou assim, tá? Parece que eu estou sempre brigando com alguém, parece que eu estou sempre acusando alguém, mas é a cearês paraibana, né, que juntou e fez essa atmosfera, uma pessoa terna, humilde, quase a Super Nani do século XXI, né? Pensa eu dando aula no ensino fundamental, né? O professor Raio deu aula comigo muitos anos, né? E a gente teve muitos, né, momentos de ações assim, né? Roda de conversa aí. Quer falar, professor, aí comigo, né? Aí eu vou lá, abro a boca e sinto as lágrimas, né? Descendo do público, mas eu juro que eu tinha falado por amor, assim, sabe aquela palavra de coaching? Mas o coaching, né, do sertão nordestino é assim. Aí vamos lá. Aí, galera, vamos voltando, né? Quando André, comecei rapidão, a falar com os meus só um alunos, ponto. Quando tu for contextualizar, a maioria da galera que não é de Brasília, então tu falou Recanto das Emas aí, eu acho que eles não conseguiram nem entender a espacialidade, assim, sabe? eita, então vou explicar. A galera não é de Brasília? Vou Não, muita explicar para gente, a vocês. maioria. Então, vamos lá. Uma escola fica em Brasília, plano piloto, né? O projeto de Niemeyer, escola que a mensalidade é 3 mil contos, escola que você entra, né? Assim, e a escola fala com você, né? Tem tecnologia, tem aquela, como é que eu posso dizer, aquela imponência, né, do próprio a estrutura arquitetônica da escola. Recanto das Emas, galera, fazendo então referência, é uma cidade que nós temos aqui, já na região periférica mesmo, né, uma cidade de poder aquisitivo baixo mesmo, tá? De alta periculosidade, como vocês devem saber, a periferia de todos os lugares do país é igual, né? E lá no Recanto das Emas, né, eu trabalho numa escola já há 6 anos. Lá no final, ela já fica na periferia, né, porque é no Recanto, mas dentro do Recanto ela fica na periferia também, porque ela fica numa área isolada, já no final do Recanto das Emas. Então, ela dentro da periferia, ela ainda é periferia também. E lá a gente desenvolve um trabalho há muitos anos, o corpo docente é o mesmo, há muitos anos. Em 2008, a nossa escola, né, 2008, a nossa escola saiu no Fantástico. Passou no Fantástico. Aí você fala, sério, professor? Sério? Com a reportagem, a escola mais perigosa do Brasil. Do Brasil, né? Ela saiu. 2020. Só que o resultado não é de 2020, é de 2019. Então, como o resultado foi colocado agora, né, no início desse ano, até um pouquinho antes da pandemia, em 2019, ou seja, em 11 anos de trabalho, não foi fácil, tá? Não foi. 11 anos de trabalho, olha aqui, esse aqui, meu cabelo ainda tá bom. Pensa no do diretor, do coordenador, da supervisora e dos outros professores, né? Que não tem mais cabelo e envelheceram 20 anos. Mas nesses 11 anos de trabalho, dos quais eu estou lá só 6, né? Eles começaram antes de mim, então eu já cheguei, já estava amaciado o esquema. A escola hoje é a quinta melhor escola pública do Distrito Federal. Do Distrito Federal, tá? Então, aí já não é mais o Recanto, aí a gente já está falando, sei lá, de umas 20 regiões administrativas, então são 3 milhões de habitantes. Dentro de toda essa expectativa, nossa escola hoje é a quinta melhor. Você fala, professor, que milagre! Não, amigo, olha a careca da pessoa aqui, né? Eu só tenho 28 anos, mentira, eu tenho 40. Mas olha só,
Aí é muito trabalho, dá muito trabalho. Nós temos hoje um bom trabalho lá, né, mas não foi fácil, e foram 11 anos, como eu disse, eu já peguei os 6 últimos, então eu já peguei um esquema, o caminho já estava meio que aberto, né, e já estávamos atravessando o mar, né, com Moisés. Mas, de qualquer maneira, eu falo para vocês, aí o Raio entende a referência, vocês vão entender também. Quando eu falo que dou aula no Recanto das Emas e dou aula no Plano Piloto, em Brasília, eu atravesso o portal, né? Todos os dias eu faço uma viagem espaço-temporal, porque não é, apesar de ter só 30 quilômetros de distância, não é o mesmo país, tá? Não é o mesmo país. Aqui no país Brasília, né? Onde eu moro, o país Brasília, a gente fala, assim, de problemas, né? Mas é tipo assim, ai, nossa, meus alunos de Brasília, esse ano acho que não vou conseguir ir para a Disney de novo, porque eu fui no meio do ano e meu pai disse que a passagem agora, por final, tá cara. E ele chora, né? E eu consolo ele, tá? Eu falo, não, fulano, olha, você não conseguiu 2 vezes, mas você vai, o ano que vem você vai 3, eu aposto. Deus sabe, né, que você vai 3. Deus e sua conta bancária sabe que você vai 3 vezes o ano que vem. Aí eu consolo. Aí eu chego no Recanto das Emas, atravesso 30 quilômetros, passo pelo portal, né? E aí eu chego num outro país que eu tenho aluno que não conhece o plano piloto. Professor, são 30 quilômetros de distância. Ele não conhece. Ele não conhece shopping. Ele lancha porque a escola oferece lanche. Aí a refeição do dia dele é a refeição que a escola fornece. Aí você fala, mas você dá a mesma aula para um e a mesma aula para outro e os resultados são diferentes? Aí é onde a gente entra numa outra próxima roda, né, de conversa, que senão a gente desvia o foco, que é isso. É isso que se chama desigualdade social, né? É você ter 30 quilômetros de distância, mas numa questão de expectativas de vida, de alcance, você tem uma pessoa que chora porque não vai para a Disney, e você tem uma pessoa que não sabe nem, né? Sabe que existe Disney, mas não tem sequer como criar expectativa de ir lá. Por quê? Porque na casa dela ela cria expectativa de será que eu vou comer hoje? Então, esse é o princípio, né? Aí entra lá, mas a meritocracia era só ele ter se esforçado. Né, amigo? Super meritocrático, é super igual, é super tranquilo, as preocupações são as mesmas. A aula é a mesma, mas as preocupações, né, e os objetivos, né, o que um sofre, o que o outro sofre, isso aí é um abismo, minha gente, que não dá para você só falar, foi porque se esforçou pouco. Não dá, não. Chega a ser cruel. Toda pessoa que eu conhecia que falava por que não se esforça, conhecia porque eu já não conheço mais, porque eu bloqueio, né, das redes sociais e da minha vida. Mas, enfim, estamos aqui de boa. Voltei. Já fiz meu devaneio do dia hoje. Então, galera, vamos falar aqui, né? Governo, tá? Os agentes. Quando a gente pensa nos agentes, a gente tem que pensar no governo, tá? Aí, no governo, você tem que pensar aquilo que eu falei para vocês. Se você só fala governo, beleza. Mas se você consegue adentrar e especificar, você demonstra para o seu examinador que você estudou, que você tem uma breve, né, uma prévia noção do que acontece na sua cidade, no seu bairro, no seu estado e na sua nação. Então, você vai lá, ministérios, secretarias, né, prefeituras. Se você consegue atribuir, né, um órgão específico, uma instância específica para aquela ação, né, então você vai falar alguma coisa relacionada, por exemplo, à violência contra a mulher, então você fala o Ministério da Justiça, ou a Secretaria, vamos supor que ela exista, a Secretaria de Proteção aos Direitos, né, das Mulheres, a Delegacia Especializada em Crime contra as Mulheres. Se você vai no específico, você mostra que você estudou um pouquinho mais. Mas tudo bem, professor, deu branco, não sei, aí você vai no governo mesmo, né? Sociedade, tá? Falar para a sociedade se conscientizar, minha gente, pelo amor de Deus, não fala, tá? É necessário que a sociedade se conscientize do problema e assim seremos todos felizes. Não faz isso. Deixa em branco. A chance de você tirar uma nota maior deixando em branco, né, existe. Porque se você faz um clichêzão desse, dizendo nada, você ainda mata de raiva do outro lado do seu examinador, que ele fala, caraca, velho, quantas mil eu vou ter que ler desse jeito? Então ele já vai acumulando, sabe, tristeza, rancor, né,
temor, aí chega na sua, ele lê. É necessário que a sociedade se conscientize e tudo será tranquilo. Amanhã será um novo dia. Pelo amor de Deus, não faz esses clichêzão horrível, não. Então, olha só. Então, quando você pensa na sociedade, tenta ser também específico. Pensa nela. ONGs, associações de bairros, lideranças comunitárias, igreja, escola, né, instituições gerais, tipo públicas, privadas, e família. Esses elementos, dentro, que compõem a sociedade, né, dentro de cada ação, um deles tem mais autoridade ou tem mais alcance. Então, você pode, né, pensar nisso e isso fica estratégico na sua proposta de intervenção, tá bom? Depois, como eu tinha falado ali das ações, né? Medidas plausíveis e aplicáveis que busquem uma das três possibilidades. Uma delas, ou solucionar, que às vezes você consegue mesmo pensar numa solução, ou às vezes o problema é muito cabuloso, assim, e você não pensaria numa solução que ia ficar mágico demais, mas você pode pensar em mediar, solucionar, né? Dar uma suavizada e, no caso também, atenuação. Então, não precisa você resolver o problema, mas você pode dar um caminho que comece a trilhar uma solução para ele. O que você tem que fazer é ter alguma coisa, tá? E para cima, galera. Tem gente que dá a solução, aí, né, ele coloca a solução do problema, no final ele mesmo diz, mas sabemos que tem 520 anos de história que provam que nada vai dar certo, que esse país é uma merda. Não, gente. Você não pode jogar para baixo o que você acabou de fazer. O seu texto tem que ser para cima. Professor, mas eu não consigo, eu sei que isso não vai ter solução. Então, deixa claro, né, no seu texto, que não é uma solução, mas é uma atenuação do problema, né? É um outro direcionamento para ver se chega num ponto melhor, né, no funcionamento da sociedade em relação a esse problema. Então, pode ser assim, pode ser pé no chão, tá? Não tem problema. Depois que eu comecei a trabalhar assim, eu acho que saiu, eu percebo isso nas notas dos meus alunos, dos dois planetas, né? Do planeta Brasília e do planeta Recanto. Eu percebo que tira do aluno aquela, né, aquela culpa de, ó, fulano, o país é toda essa bagunça que você está vendo. Mas é a sua redação que vai resolver tudo. Ah, o moleque já vai com essa, já vai derrotado, minha gente, porque pense, que é isso, né? Que missão é essa? Então eu falo para ele, ó, você não tem que resolver. Você só tem que demonstrar que se começasse a ter solução, você saberia pelo menos o caminho, pelo menos por onde iniciar, né? Um legado aí positivo, que a partir dele muitas outras coisas vão acontecer, mas você consegue pelo menos dar esse passo inicial. Aí eu acho que tira um pouquinho da culpa e serve para vocês também, né? Tira essa culpa, você não vai resolver 520 anos de deshistória, né? Ou de história reversa, mas você vai conseguir aí fazer, né? Você consegue demonstrar. Você é um cidadão, né? Não vou falar de bem, não, porque eu tenho trauma com essa expressão. Você é um cidadão brasileiro que consegue ter uma perspectiva, né, do mundo que você vive, do meio que você vive, e, claro, você tem um comparativo com outras realidades, com outras sociedades, que têm modelos que deram certo e eles podem ser aplicados aqui. A gente vive, né? O segredo da criatividade é você jamais revelar a fonte que você está copiando. Então, é isso. Então, vamos lá. Aqui. Modo, né? No caso, as ações, como é que elas devem proceder. Então, campanhas publicitárias, investimentos, financiamento coletivo, soluções tecnológicas, aulas específicas, palestras, demonstrações. Isso aqui, galera, é como as ações vão acontecer. Tá? Então, você propõe uma ação, né? A criação de leis, a orientação nas escolas, a formação desde a educação infantil, isso são ações. Agora, como que elas vão ser efetivamente realizadas? A prática delas vai ser como? Por meio de quê? De campanha, de financiamento, de tecnologia, de aula específica, de palestra ou de outras coisas. Aqui foram as que eu lembrei, tá bom? E o detalhamento está relacionado ao desdobramento do modo ou da ação. Então, você tem que dizer como, né, de que maneira e de que forma e para quê e assim vai. E você faz o detalhamento. Como fazer, com o que ou com quem fazer, onde e quando fazer. Então, quando você faz, né, mentalmente responde a essas perguntas, você está necessariamente detalhando, né, toda a questão
desse critério, né? Que é o detalhamento de expandir a ação ou o modo com que ela vai ser realizada. E aí vamos chegando aqui, né? Na finalidade. Precisa ter tudo que você propôs, todo o detalhamento que você deu, todas as diretrizes que você, né, colocou para que o problema tenha uma solução, é com que finalidade? Aí entra aquela parte, né? Ah, professor, eu sei que isso não vai resolver o problema. Ótimo. Então, você pode colocar na finalidade, para que possa atenuar a situação, para que futuras gerações de homens, né, possam ser formadas sem o pensamento enraizado, machista, patriarcal, com o qual a sociedade já está muito, né, pertinente, tendo problemas com isso. Estou me embolando aqui, mas vocês estão me entendendo. Aí você vai lá, coloca, né, a finalidade, pé no chão, né, também, um propósito, um objetivo a ser alcançado, e aí, meu filho, é só correr pro abraço. E aí, aqui nós temos umas questões, Ju, está acabando, tá? Ó, a proposta tem liberdade de elaboração. O que é isso, professor? Que liberdade é essa? Vamos lá. É uma liberdade, né, pé no chão, uma liberdade consciente. Como eu falei, o Brasil tem muitos problemas, então não é você que vai resolvê-lo com a solução mágica. Mas a sua solução pode ser algo que não tenha sido ainda aplicado, né? E você queira criar uma aplicação, né? Uma solução. Aí você pode fazer aquilo que eu disse lá no comecinho. Imagine que você é uma grande autoridade e você vai delegar ações para, né? Pessoas, para agentes realizarem e vai orientar como elas devem realizar. Então, você tem essa liberdade, tá? Agora, vamos supor que você mora aí numa cidade e tenha um projeto de uma ONG, tá? Bem específico, e você até participa ou consegue, né, conviver ali próximo e ver os resultados. Você sabe que o jeito que ele executa é muito efetivo, mas ele só faz aí, né, ele só é conhecido e realizado na sua cidade, que tem 2.000 habitantes. E aí você fala, poxa, mas se isso virasse uma política nacional, ou então se isso virasse um modelo, né, de comportamento atitudinal de várias ONGs grandes pelo Brasil, aí você vai e traz isso. Lembra que eu falei do segredo da criatividade é não revelar a fonte, né? Você pode trazer, olha, é necessário que, né, tenha uma ação assim, com palestras assim, destinadas ao público tal, tantos encontros por semana, porque é tudo que você já viu e que deu certo. Então, você traz isso e coloca, né, como uma aplicação agora em âmbito nacional, num aspecto maior, abrangente, né? E aí você traz, ou seja, por isso que tem a liberdade de criação, né? Você pode já traduzir algo que já esteja acontecendo ou pensar em algo inédito mesmo, né? Estude os órgãos governamentais, suas atribuições e alcances. Galera, isso é massa. Faz uma listinha mesmo, né? Pega aqui o estado que você mora. Aí você fala, tá, beleza, quais são as atribuições do governador? Faz um resumo mesmo, mapa mental. O que um governador faz? O que um vereador faz, né? O que um deputado estadual faz? Aí, no caso aqui nosso, né, que é distrito, é diferente. Então, a gente não tem prefeito, a gente tem administradores, a gente não tem deputados, né, a gente tem deputados distritais, né, e não estaduais, mas é mais ou menos a mesma função. Aí, deputado federal, a gente pensa, todo mundo que, né, é relacionado ali ao governo, né, a condução do governo no meu estado, dá uma diversificada. Aí, beleza, o que uma ONG faz, né? O que instituições públicas e privadas podem fazer, até onde elas podem ir? E aí você vai associando. Depois você pode fazer até uma lista de ações, né? Criar leis, quem é que pode? Executar leis, quem é que pode? Prender, autuar, quem é que pode? Porque também a galera se amarra em mandar prender, né? Todo mundo pode prender. O governo tem que prender, o governador tem que prender, o deputado tem que prender, o presidente tem que prender. Minha gente, quem prende é a polícia, né? Mas qual polícia? A militar, a civil? Então, é legal a gente
ter isso, né? Quanto mais você tem esse aprofundamento dos órgãos, né? E as atribuições e os alcances que ele pode ter, você fica bem, né, específico e a sua proposta fica bem profissionalzinha, tá? Pode propor ações conjuntas entre coparticipações de agentes, né? É isso que eu falei da liberdade. Às vezes, você quer fazer uma coisa top que seu estado não pensou ainda, né? Uma ação conjunta entre a inteligência da polícia militar e da polícia civil para combater o crime, né? E com agentes infiltrados especiais e aí com a ajuda da Polícia Federal e da Associação Brasileira de Inteligência e aí você para combater o crime organizado no Rio. Aí não foi feito isso ainda, mas seria massa, né? Você vê, é algo aplicável se tiver uma vontade política. Todas as inteligências de vários órgãos coordenados, lá batendo os dados, né? Fazendo ali a relação dos dados e das pesquisas, e aí vai ter uma investigação ampla. Top demais. Então você pode pensar em algo assim, coparticipação, é aí que está a liberdade, né? Pode propor criação de leis, claro, né, criação de leis dentro, né, de uma constitucionalidade. Então, você não vai propor a morte de ninguém, a destruição, né, a guerra, pólvora contra os Estados Unidos. Você não vai propor nada que você não pode fazer e nem alcança fazer. Então, propõe coisas que sejam plausíveis dentro da nossa vivência, né, social brasileira. Você pode promover enrijecimento das leis já existentes, né? Pode propor isso. Sanções, tá? De multas, de avisos, né? E, sei lá, ou outro tipo de penalidade que você criar lá e pensar para a situação. Propor criações de projetos e ONG e ainda pode nomear, galera. Olha que massa isso. Você quer lá um projeto topzão, o projeto que eu criei agora, né? De uma coparticipação entre a inteligência das polícias para... Aí você pode dar um nome para esse projeto, mas um nome legal, tá, gente? Que já pode ser Projeto Polição 2021, né? Polição, não vai rolar. Então, você pode propor o nome do projeto, pode propor o nome de uma ONG, né? Mentalizar, dar um nome legal, coerente, tá? Pensa numa coisa bem menos zorra total que você imaginar, e pode fazer isso. E certifique-se de que, mesmo não efetiva, né, efetivas na realidade, as medidas elaboradas sejam aplicáveis. Quando eu falo efetivas na realidade, eu estou dizendo que elas não existam agora, elas não estão sendo praticadas, né? Então, eu estou propondo aqui agora uma ação conjunta das polícias, mas isso não acontece no Rio de Janeiro. Tá, não acontece, mas poderia acontecer? É isso que eu quis dizer aqui, tá? Certifique-se de que, mesmo não efetivas na realidade, ou seja, não estão sendo feitas, elas podem ser aplicáveis. Ou seja, se alguém quisesse fazer, dava para fazer? Então, se passa por esse crivo, está valendo, né? Se possível, finalize com uma reflexão original sobre sua proposta de consideração final. Galera, o que é isso aqui? O que eu estou dizendo para vocês é se sobrar linhas, tá? Se você fez a proposta de intervenção e já ficou encaixadinho, já teve finalidade, agente, ação, detalhamento, tá fechado. Só que, às vezes, né? Propor punições são punições dentro de uma legislação. Por exemplo, a pessoa ser julgada, a pessoa ter uma penalidade, por exemplo, né, ampliada, porque, por exemplo, existem crimes, né, que são hediondos e tudo, e a penalidade pode prever mais anos, né, multas para, sei lá, multas mais severas para quem desrespeita leis de trânsito. Então, as punições, elas são punições sociais, punições aplicáveis de correção, né? Não pode ser aquela punição de manda matar, arranca a mão, né? Capa ele em praça pública. Então, cara, estuprador tem que capar, né? Deixa ele lá no meio da praça, esticado para todo mundo ver. Não, né? Isso daí não pode rolar. Então, as punições dentro, sim, de uma aplicabilidade social, considerando também nossa legislação.
né? Então, sanções, tipo multas, advertências, sei lá, colocar o nome numa lista, sabe? Tipo, fulano já tem um histórico de agressões a mulheres no trânsito. Cria tipo um cadastro, sabe? Que negativa o nome da pessoa. Se ele aparece lá sempre nas denúncias, aí quando ele for renovar a carteira, vai ter lá o nome dele, que ele é descontrolado, descompensado no trânsito. Então, ele não renova a carteira naquele ano. A gente pode criar umas coisas que não é, né, uma coisa tipo da barbárie, né? São coisas aplicáveis mesmo e sociais. E se possível, tá? Se sobrar linhas, você pode fazer aquela consideração final. Sabe aquele fechamento tradicional que a gente faz nos outros tipos de redação? Que você põe uma frase de efeito, que você põe assim, aquele mega pensamento que você teve, que você sabe que traduzindo hoje, a galera fala que isso é a lacração, né? Só que a lacração nem sempre funciona. Às vezes a pessoa acha que arrepiou, mas não disse nada com nada. Mas, tecnicamente, o princípio seria o da lacração mesmo. Aquela frase massa, assim, que você fala, caramba, eu vou finalizar aqui com um pensamento original, de efeito, né? Mas isso, galera, é se você tiver esse pensamento na hora, sentir que o texto pediu, e se tiver espaço, tá? Porque senão você não vai fazer. Até porque corre o risco de dar um tiro, né? Fora da culatra. Fora da culatra, nem sei, né? O tiro sai pela culatra, nada a ver. Um tiro fora do alvo. Então, você não só vai fazer quando você tem certeza, tá? Mas é opcional mesmo, é só um enfeitezinho. Alguém falou comigo? Deixa eu me ver. Poderia mandar esse material para a gente? Com certeza, galera, tranquilo. Mando sim. O que eu posso fazer? Eu posso mandar para o Raig, né? Mando para o Raig passa para vocês, porque eu já ia falar assim, vou colocar na Classroom, mas vocês não são meus alunos. Porque tudo, a gente já vai ficar automático, né? Pode deixar, vou colocar aqui no Drive da turma, mas vocês não são minha turma. Né? Mas, enfim, hoje estamos partilhando esse momento. Mando sim, galera, para vocês tranquilamente. Como eu tinha prometido, ó, acabou? Esse aqui é o último, tá? A minha última dica. Essa aqui é aquela de maldade. Sabe a maldade que a gente vai com o tempo adquirindo? O professor Raik sabe o que eu estou falando. A gente vai com o tempo pegando umas malícias. Você fala, ninguém me disse, mas eu percebi, né? Galera, os textos motivadores, é legal você dar uma olhada neles, né? Claro, você tem que fazer isso, é óbvio. Mas eu falo, com um propósito assim investigativo. Galera, tem coisas lá nos textos motivadores que nos permitem, né, dar um passo a mais na redação sem você perceber. Vale observar nos textos motivadores, né, da prova, se nos textos motivadores da prova há indícios, não são todas, mas algumas trazem caminhos que podem ser tomados para iniciar uma solução ao problema. Galera, tem sempre um texto de apoio que faz aquilo que eu te falei. Um projeto lá no interior da cidade de São Caetano do Sul fez isso, isso e aquilo. Aí você lê aquilo lá, aí você pensa, olha, lá em São Caetano do Sul, no interior da última rua, faz isso. E lá no texto de apoio, dá a entender que funciona. Aí você fala, não vou copiar, claro, mas eu vou pensar igual. Copiar jamais, pensar igual sempre, né? Então você fala, vou pensar num projeto super legal, que é a cara desse aqui que já está sendo executado lá e funciona, só que eu vou, claro, dar o meu jeito, dar a minha, né, o seu caminho, sua originalidade, né, seu toque para ficar o seu projeto. Mas você já teve o indício, sabe? O texto de apoio já te deu aquele caminho. E outra coisa, órgãos ou instituições específicos, especializados no problema abordado pelo tema. Isso, galera, é quando você tem aqueles temas que não são comuns, mas às vezes acontece. É mega específico, né? Como é que é aquele lá do surdo? A inclusão, não sei o quê, do surdo, né? Do deficiente auditivo na educação. Aí você fala, oi? Eu nunca ouvi na minha vida, nunca estudei sobre a inclusão do surdo na educação. Nem eu, galera, professor, nunca estudei.
Mas sempre estudamos inclusões. Inclusão do deficiente, inclusão do portador de necessidades especiais. Isso a gente fala todo ano. Fazemos trocentos temas falando sobre a importância da inclusão. Aí você conecta aqui, tá? Eu não sei inclusão do surdo, mas eu sei inclusão dos portadores de necessidades. Tem como você fazer um texto? Direcionar? Claro que tem. Você vai usando esse seu conhecimento. Só que aí você fala, poxa, mas se eu falasse, né? O professor André me disse naquela vez que se eu usasse assim um órgão, né? Uma coisa bem específicazinha, atribuído mesmo ao problema, que ia ser mais legal. Aí você vai lá no texto de apoio, galera, e vai ver. Quando o tema é bem específico, em algum momento lá dos textos aparece, né? A associação de não sei o quê, dos surdos mudos do Brasil fala, segundo a pesquisa, né, da Associação dos Alunos Surdo-Mudos do Brasil, né, lá que moram em Brasília, estou zoando, tá? Mas aí você vê que tem lá, no texto de apoio, uma associação, uma entidade não governamental, um projeto de lei específico, bem lá na prova. Aí você fala, já sei, na minha proposta, eu vou dar uma valorizada nesse projeto, eu vou dar uma valorizada nesse órgão aqui, eu vou dar uma missão para ele, massa, né? Ele vai sair da coadjuvância agora dessa relação. Aí, quando a gente lê, eu falo isso é o efeito, né? Aí eu leio aqui, eu falo, caraca, o fulano sabe o que a Associação dos Moradores de Taguatinga, parte sul, fazem em relação aos surdos. Esse bicho é um gênio. Tá lá na prova. Só que você usou bem, sabe, cheio de certeza, o que a associação, o que ela deve fazer, uma organização não governamental que trabalhe com este princípio, aí você tirou da onde essa coisa específica do texto de apoio, tá? E outras inferências que a gente pode ter. Por exemplo, você lê lá no texto de apoio um dado estatístico, né? Aí tá assim, em 1998, Estou inventando tudo aqui, tá, galera? Em 1998, tinha 1% de alunos surdos, mudos na escola. Em 2008, tinha 2%. Aí você pode colocar. Houve um crescimento de 10%. Você consegue, né, ler o dado e consegue tirar dele uma verdade, né? Ou então, em 10 anos de projetos e tentativas de inclusão, foram poucos os resultados. Aí você fala, não, como é que ele sabe que foi pouco? Porque está lá no gráfico, né, uma linha mínima, né, de ascensão. Então, foi pouco. Então, o aluno traz isso como um conhecimento, quando, na verdade, ele fez a malícia. Ele olhou os dados e transformou a mensagem, né, de dados em uma mensagem de raciocínio lógico. E aí ele traz um raciocínio seguro, massa, que você olha e fala assim, nossa, fulano pensou bem sobre isso. Não, ele conseguiu usar os textos, né, a favor. Então, o texto de apoio você usa a seu favor, sim. Você tira dele, né, umas abstrações, uns pressupostos e inferências bem legais. Você não vai copiar. Ó, tá gravando aqui. Você não vai copiar o texto de apoio e fazer da sua prova um Frankenstein textual, né? Um pedaço de cada um, aí eu vou só juntando aqui um pouquinho. Vocês viram isso lá nas outras competências com o professor Haig, então não preciso nem começar aqui minha paraibanice de xingar logo todo mundo que vai pensar em fazer isso. Então, ó, é isso, minha gente. E se tudo deu certo, acabou a nossa aula, né? É isso, minha gente. Espero que vocês tenham me compreendido. E porque eu falo demais, eu sei, né? Mas tomara que tenha dado tudo certo. Beleza? Massa, André, massa demais, bom demais. Eu acho válido agora a gente pegar algumas redações para analisar com eles essa parte do texto, ver como é que os candidatos constroem, né? Como aparecem determinados indícios dos agentes que a gente vai ver que demarcam mesmo dentro dessa competência, né? Por exemplo, eu vejo que o meio modo tem uma estrutura específica para aparecer dentro da proposta de intervenção, né? Sempre vem com aquela estrutura assim, por meio de... Sim. Né? Então, assim, fulano deve fazer, né? Então, enfim, tem estruturas que são específicas na hora dessa composição
Então, eu vou projetar aqui umas redações, só para a gente analisar de maneira bem breve mesmo. Obviamente que para a gente compreender a proposta de intervenção, a gente deve também, primeiro, saber o que o candidato propôs enquanto argumentação, para ver se a solução que ele propõe conversa, né, com o que ele colocou ali enquanto ideia. Deixa eu apresentar aqui para a gente. Isso. Eu também separei umas aqui, uns finaizinhos, né? Mas aí mostra o seu, eu mostro depois, às vezes é até o mesmo. Eu Peguei separei. Não, mas aí é pego, tranquilo. pego do site da Globo aqui mesmo, aí eu sempre Ah, então vai coloco ser igual. do último tema. Vou até Vai colocar ser. o link aqui para quem quiser acompanhar depois, né? Quiser. E o que eu sempre falo para ele, né? Para eles, André, é tipo, pô, tu quer escrever um texto bom, uma redação boa do Enem? Leiam redações boas do Enem, né? Inspirem-se nas produções mesmo, não é copiar, não é plagiar, mas é ler texto bom, né? A gente vai escrever textos bons quando a gente tem contato com textos bons, né? Então, assim, principalmente nessa questão estrutural, né, imagética do texto mesmo, de perceber o texto, de ter essa consciência da estrutura do texto, como é que a gente começa com isso aí? Tendo contato visual, né? Eu acho que é o primeiro ponto, assim, né? E isso que você falou no comecinho aí é imprescindível, né? A gente pode, se a gente pegar um histórico de todas as redações, todas não, né? Mas muitas redações nota 1000, a gente pode ver que os argumentos são próprios, né? É um embasamento de cada aluno, mas como eu posso dizer, a modalização do texto, né? Como inicia um parágrafo argumentativo, como faz a transição do argumento 1 para o argumento 2, quando é de soma, quando é de oposição. As conjunções, né, elas são pontuais. E essas nuances, assim, você consegue pegar com muita leitura. Né? Você vai lendo, chega uma hora que você lê assim, umas 10 redações nota 1000 e você fala, cara, todos eles, né, usam o portanto alguma coisa. Portanto, e fecha a ideia, né? Portanto, justifica a tese, né? Aí depois, para que esse problema seja resolvido, aí vem a solução, mas para que esse problema seja resolvido, todos fazem. Então, essas modalizações, né, de início, de transição de uma ideia nuclear para uma ideia de reflexão, de sustentação, as conjunções, né, as palavras denotativas, as locuções conjuntivas, elas podem ser as mesmas. Então, você cria um esqueleto mesmo textual. Você consegue já mentalizar, assim, uma construção, né, de coesão mesmo do texto, e aí, claro, o conteúdo, né, tem que ter, porque senão fica só um texto modulado, mas vazio. Mas se você já tem essa modulação, né, internalizado assim, você não tem mais problema, né, com o percurso que o texto vai fazendo. Mas vamos lá. Exatamente, exatamente. É engraçado que depois vira, perdão, uma parada tão natural que você está escrevendo mensagem do WhatsApp, né? Tipo, consoante ao que conversamos ontem, né? Envio aqui logo, espero uma resposta, né? Você constrói uma mensagem no WhatsApp já como se fosse uma. Tudo que eu vou escrever agora, as mensagens, tudo tem cheio de conectividade. Eu nunca escrevi assim na minha vida, né? Essas paradas de WhatsApp, desde rede social, e-mail também, né? Por mais que a gente saiba que tem uma sequência lógica ali, né? Quase que uma sequência narrativa dentro de um e-mail que você vai mandar para alguém. A gente não utilizava esse tanto de conectivo, pelo menos eu não utilizava, assim, né? Porque eu depreendia que quem estivesse lendo saberia que o e-mail está acabando, né? Agora não, para marcar o final do e-mail, fala bem assim, por fim, vírgula. Aí coloca a ideia. Né? Então a gente acaba utilizando isso aí de maneira geral para a vida, né, André? É muito doido isso, é bem engraçado, na verdade. Então tá. A gente provavelmente já leu esse texto aqui, né? Deixa eu ver quais são as ideias que o cara coloca aqui. Ao longo. Tá de boa aí pra vocês? Deixa eu aumentar aqui um pouco a tela. Agora melhorou. Isso aqui é Alana Miranda, 22 anos, Uberlândia, Minas Gerais.
Ao longo do processo de formação da sociedade, o pensamento cinematográfico consolidou-se em diversas comunidades. No início do século XX, com os regimes totalitários, por exemplo, o cinema era utilizado como meio de dominação à adesão das massas ao governo. Embora o cinema tenha se popularizado, posteriormente, como entretenimento, nota-se que, na contemporaneidade, a sua limitação social, em virtude do discurso elitizado que compõe e da falta de acesso por parte da população. Então, os dois argumentos que ela utiliza aqui, né, é o discurso elitizado, não é isso? E a falta de acesso por parte da população. Então, provavelmente, ela vai fazer uma proposta que vai conversar com esses dois argumentos aqui. Vamos ver lá se ela cumpriu com isso aí. Depreende, portanto, né, aqui, ó, a estrutura que o André falou que é uma estrutura mínima, né, principalmente desses elementos da superfície textual, esse, portanto, aqui é uma estrutura mínima que vocês podem utilizar para a conclusão. Eu acho mais interessante, por exemplo, utilizar esse, portanto, aí de uma maneira deslocada, né, como o professor Edson falou na aula passada com a gente aqui. Né, isso aí dá um charmezinho para o texto, é uma questão de estilística mesmo, e também o avaliador compreende que você tem consciência, né, de estruturação sintática. Mas vamos lá. Para que isso ocorra, é necessário que o Estado proporcione a redução coerente do custo de ingresso na região, junto à difusão da importância da produção cinematográfica no cotidiano, nos meios de comunicação, por meio de anúncios, a fim de colaborar com acesso igualitário. Né? Então, a primeira ideia que ela traz aqui é justamente essa daqui, ó, o discurso elitizado, né, e a falta de acesso. Ela propõe o que como a gente aqui, André? Isso mesmo, professor. Já volto, tá? Vou dar um pulinho ali no fórum que me chamaram, 2 minutinhos já tô de volta, tá? Beleza. Então, André, qual é o agente aí que ela utiliza? Cadê? Para que isso ocorra, é necessário que o Estado proporcione a redução coerente do custo de ingressos. O Estado. Estado. E o Estado pode... Aí outra coisa, o Estado pode, né, promover essa ação? Pode. Né? Então, ó, aí é uma coisa que eu gosto sempre de que vocês observem, né? O agente ter a capacidade e o alcance, né, da ação que foi proposta para ele. Então, mandou, Estado. Beleza. Qual é a ação que é proposta aí, então? A redução coerente do custo de ingressos por região. Tá vendo que ela consegue ser detalhada na ação? Ela poderia falar assim, o Estado baixa o preço do ingresso. Só que, galera, o Brasil tem 5 regiões. Essas 5 regiões têm tantos estados, esses estados têm tantos municípios. Poder aquisitivo é diferente em cada um deles, né? Aqui em Brasília, sei lá, R$20 é uma meia entrada de cinema. Mas em outros lugares do Brasil, isso pode ser uma entrada inteira, né? E 10 conto vai ser a meia entrada. Então, ela foi inteligente aí, ó. Redução coerente do custo de ingressos por região. Por região. Na região sul e na região norte, com certeza a variação do caro e do barato é nítida, né? Aqui no centro-oeste também. Brasília especificamente, né? O nosso barato aqui em outras regiões aí já é o inalcançável, né? E quando a gente fala que tá caro, é porque, meu filho, já passou, né, do limite. Aí, olha só que massa isso aqui, ó, que eu tava vendo aqui agora. Nesse trechinho aqui, ó, essa candidata aqui já ganhou 200 pontos da proposta de intervenção em 3 linhas aí de texto, né? Porque que ela coloca o agente, o Estado, aí faz essa proposta contextualizada, e ficou genial mesmo, como o André falou, né? Que proporciona a redução coerente do custo de ingresso por região, junto à difusão da importância da produção cinematográfica no Brasil, no cotidiano. Isso aqui é o quê, André? Junto à difusão da importância do cotidiano, eu acho que isso é um detalhamento mesmo da ação. Detalhamento. Exatamente. Detalhamento da ação. Olha que massa aí, ó. Junto à difusão da importância da produção cinematográfica no cotidiano. Já coloca o detalhamento, né? Ainda contextualiza aqui nos meios de comunicação, aí vem a estrutura
básica, né? Então, olha só, a gente tem indícios básicos aí da proposta. É necessário que, né? Aí aqui vem um detalhamento. Aí aqui, ó, meio e modo. Por meio de anúncios. Olha a estrutura básica aí do meio e modo, né? Aí, por fim, aqui, ela vem com o efeito esperado. Olha outra estrutura básica, ó, a fim de, né? A fim de colaborar com o acesso igualitário, né? E casa com o que você mostrou lá em cima, Caso que ela falou da questão, né, do acesso, ó, falta de acesso por parte da população. Aí, ó, ela vem agora falar sobre a questão do discurso elitizado do cinema, né? Que o cinema só serve para elite. E a população não tem consciência disso. Aí ela vai falar o seguinte, ó, ademais, a instituição educacional, aparece o agente aí, né? Uhum. Deve proporcionar aos indivíduos uma educação voltada à democratização coletiva do cinema. É a ação detalhada. Ela tipo, mata a cobra, né? E a continuação do ditado, né? Mata a cobra, mostra o pau. Porque ela não dá só uma ação, galera. Ela dá uma ação já com detalhamento. Então, ela manda muito nisso daí. Outra coisa também que ela fez, que eu gosto de observar, é a questão da autoridade que você tem que demonstrar. Quando você coloca assim, seria interessante, é possível, seria bom, a gente lê e fala, não tem certeza do que está falando, nem ele acredita. Quando você fala, deve proporcionar aos indivíduos uma educação, é do tipo, eu sei o que eu estou falando, me siga, Sim. né? Siga o mestre. É isso. Então, isso dá outro nível, vocês não têm noção. Sabe aquela coisa que eu falo das entrelinhas que também falam? É isso. É necessário que, é imprescindível que se faça, é urgente que a tal ação seja tomada. Então, você dá essa certeza do tipo, me segue, que você vai dar bom, né? Então, é outro nível. Aí, vamos lá. O pai tá on, cola em mim que é sucesso, né, André? Exatamente. Aí, olha só, a instituição deve proporcionar aos indivíduos uma educação voltada à democratização coletiva do cinema, como entretenimento destinado às elites, né? Então, conscientizar essa democratização aqui na parcela da população que não tem consciência de que o cinema pode ser um meio, né, de diversão, né, enfim, um meio de acesso mesmo para a população mais pobre. Aí coloque, ó, por intermédio de debates e palestras, por intermédio, né? Aí aqui, ó, o indício é por meio, aqui ela vem e coloca por intermédio de. Aí né? aí ela mandou a competência 4 na lata, né? Exatamente. Ela fez duas coisas com a mesma modalidade, mas ela usou conectores diferentes, e aí você fala, caraca, a bicha sacou mesmo, né? Não, e a diversidade de conector que ela tem aqui nesse texto, né, André? Nesse parágrafo só. No Olha mesmo só, parágrafo. Isso aqui para quê? E socorro aqui, ó. Construção anafórica. Que mais aí, André? Junto a. Cadê? Onde é que tá? Aqui, junto à difusão. Junto à difusão. Por meio de, a fim de, ademais. Ademais, aditivo. Olha só o tanto de conector que ela utiliza em um parágrafo, cara. É muita coisa mesmo. Né? Aí ela fala aí, por intermédio de debates e palestras na área das ciências humanas, como forma de esclarecimento populacional. Tacou aí um detalhamento no meio e modo. Tá com detalhamento no meio e modo. Né? Aí ela ainda, como forma de esclarecimento populacional. Esclarecimento populacional é o efeito. Né? Ela já dá o indício do efeito, aí ela vem em seguida, né? Assim, haverá um ambiente estável que colabore com a acessibilidade geral ao cinema no país. Aí ela mata aí nesse último período as duas ideias, duas propostas de intervenção anteriores, né? Que ela fala que tanto com essa questão aqui da redução coerente quanto com essa conscientização coletiva, isso aí vai causar o quê? Um ambiente estável que colabore com a acessibilidade geral
ao cinema no país. E tá vendo que genial. não é uma solução mágica? Ela não propôs aquela coisa assim que a gente pensa, né? De tipo, a água parou. Que o aluno carrega aquele peso de eu tenho que fazer uma coisa que solucione imediatamente e 100%. Você vê que a solução dela é algo totalmente plausível, porque ela cria um caminho, ó, colabore, ó, haverá um ambiente estável que colabore com a acessibilidade ao cinema. Tá vendo que não vai ter o acesso imediato, mas vai ter a colaboração e a sensibilidade. Ou seja, com esse início, a solução virá naturalmente. Então, esse início é super plausível, é super aplicável. Então, ela fez aquela coisa que eu falei para vocês. Ela não tem a obrigatoriedade de solucionar o problema, né, de séculos numa redação só. Mas o caminho que, se for por aqui, começa a solucionar, ela mandou. E mandou muito bem. Aqui, galera, ela tirou 200 pontos porque não tinha como tirar 400. Porque ela fez 2 vezes o que precisava. Você vê que ela, do Ademais para frente, ela fez uma outra proposta, né? Complementar, mas com todos os critérios registrados de novo. Novo agente, novo detalhamento, né? Numa ela detalhou a ação, no outro ela detalhou o modo e-mail, então tinha o detalhamento e a finalidade, e no final, isso que o Raig falou, importantíssimo. Quando do assim para frente, ela sintetiza, né? As duas ações como algo complementar, ou seja, é tudo uma coisa só. Então, ela não fez 2 propostas de intervenção destacadas, ela colocou 2 ações mega detalhadas, mas elas são, né, coparticipativas, elas são ações que se complementam. Então, aí ela só ganhou 200 porque só podia ganhar 200. Mas ela colocou crédito para a próxima prova do Enem. Ela já faz o outro Enem com 200 pontos iniciais. Outra coisa interessante também, quando isso acontece, na verdade, eu até estou orientando os meus alunos também desse, né, com essa estrutura, André, justamente pelo fato de isso aí também promover a amarração do texto, né? Então, você tem ali um argumento apresentado, uma problemática discutida, você propõe uma solução. Você tem outro argumento apresentado, uma problemática discutida, você propõe outra solução, né? Então, isso aí faz com que as ideias comecem a ser costuradas mesmo no texto, né? Para falar bem assim, ó, não está desenvolvendo o argumento 1 de maneira estanque, não está desenvolvendo o argumento 2 de maneira estanque, mas esses argumentos, em algum momento do texto, vão conversar, que foi exatamente o que ela fez aqui, né? Ela botou o argumento 1, botou o argumento 2, e na conclusão, esses argumentos conversaram como e quando. Aqui, quando ela coloca essas duas proposições aqui, ó, destinada a uma mesma causa, né? Então, isso é bem legal, que ela vai amarrando o mesmo texto, cara. Aí você percebe, não, esse candidato tem consciência da estrutura do texto, ele sabe fazer um projeto de texto eficiente, né? Exato. Vamos aqui para a segunda redação. A construção dos feudos, muros que delimitavam uma determinada área no período da Idade Média, segregou milhares de pessoas e impossibilitou o acesso a bens que somente a nobreza podia usufruir. Semelhante a essa época, no contexto brasileiro contemporâneo, o cinema é um dos inúmeros meios de democratizar a cultura, mas é feudalizado, já que grande parte da população continua ali a esse serviço. Então, tanto a concentração de salas de teledramaturgia em regiões mais envolvidas economicamente, né? Primeiro argumento. Quanto os exorbitantes preços dos ingressos e alimentos vendidos com exclusividade pela empresa proprietária mutilam a cidadania e consagram importantes simbologias de poder. Cara, Olha que parágrafo massa, velho. O repertório sociocultural relacionado de um jeito violento, né? Eu falo para os meus alunos, 2 coisas me fazem chorar como professor de língua portuguesa. Uma são as poesias, né, bem colocadas, a nossa literatura, livros, enredos. A outra, redações nota 1000 no Enem. Eu leio, é como se eu estivesse lendo uma poesia. É muito doido. Tem candidato que consegue fazer uma parada bem legal mesmo, né? Trazer repertório que, meu irmão, isso aqui é leitura, não tem para onde correr, né? Isso aqui ela não aprendeu com aula dada, isso aqui foi
leitura. Isso é um conhecimento ele é um conhecimento fundamentado, porque quando você faz um conhecimento prévio de aula, você só consegue usar naquele contexto que você aprendeu, e é aquele efeito, né, aluno. Você entrega ele junto com o papel, você coloca lá e devolve ele para o professor de novo. Na próxima aula, se o professor perguntar, você não sabe nem quem estudou aquela matéria. Quando o conhecimento é fundamentado, internalizado, é aquele superpoder. As minhas metáforas são horríveis, mas vocês vão conhecer. Eu falo, é o superpoder, né? Todo mutante, quando está aprendendo suas habilidades, ele não sabe, né? Ele destrói, queima, quebra. Depois ele, né, naturaliza e ele usa aquilo a favor dele. É isso. Quando o seu conhecimento, né, vai sendo fundamentado, chega um ponto que você faz o que você quer com ele. Você fala, cara, eu quero falar de feudalismo para trazer uma problemática do cinema no Brasil. Olha isso, velho. E olha que ela fez isso, né? Você quer coisa para a gente recortar e botar num quadro, assim, para você todo dia ler, né? É muito legal. Que não é nada longe do que a gente vivencia na escola, né? Isso aqui não é um conteúdo que é extremamente complexo, tal. Não. Cara, é uma aula de história sobre Idade Média, que você tira isso aqui e usa, velho, brilhantemente, né? Massa. Aí vamos lá ver se ela falou sobre a concentração de salas nas áreas mais ricas e a questão do ingresso, né? Vamos lá. Portanto, cabe a iniciativa privada em parceria. Ela já inicia com o pé no peito, né? Não mandou nem flores, né? Isso aqui é direta mesmo. Cabe a iniciativa privada. Então, aqui nós temos o nosso agente, em parceria com estados e municípios. Isso aqui é o quê? Detalhamento do agente, né? Detalhamento do agente, Em parceria com os estados e municípios, promover a interiorização das salas de teledramaturgia. Então, a primeiro argumento dela lá era a concentração das salas em lugares da elite, né? Então, ela já propõe aqui, interiorização das salas de teledramaturgia. Aí, mais uma vez o indício, por meio, né, da construção de novos empreendimentos em áreas distantes dos polos. Cara, olha só, não tem nada de demais, né? Ela fala que as salas são concentradas em lugares de privilégio. Aí o que ela propõe? Que a iniciativa privada, ou seja, as donas de cinemas, em parceria com estados e municípios, promova a interiorização dessas salas. Cara, uma ideia, uma intervenção óbvia, né? Por meio, aí olha só o meio e modo. Por meio de construção de novos empreendimentos em áreas distantes dos polos econômicos, da redução do custo e da redução do custo para o consumidor de baixa renda. Olha só, ela coloca esse meio e modo aqui, basicamente a mesma coisa que ela colocou onde? Na ação. Interiorização das salas é a mesma coisa de construção em áreas distantes dos polos econômicos, né? Não tem diferença. Então, olha só, ela consegue amarrar. Aí ela fala ainda da redução, ela já começa a dar indícios do segundo argumento, a redução dos custos para o consumidor de baixa renda, incentivando, então, a cultura mais democrática. Ela já vai começar a conversar com outra ideia ali, Além disso, é responsabilidade da Ancine, a agente aqui, Agência Nacional de Cinema, estabelecer um canal de comunicação mais efetivo com o telespectador, né? Por intermédio de aplicativos, aí vem aqui, outra estrutura igualzinha da outra lá de cima, que usou por meio em sequência, por intermédio de aplicativos das redes sociais interativas, para que denúncias e reclamações sobre preços abusivos possam ser realizadas, né? Como efeito social, tanto dessa proposta quanto dessa, a democratização do cinema no Brasil será uma realidade, destruindo assim barreiras e feudos sociais. Ficou massa também. É objetivo, né? Não teve rodeio, né? E essa daí, você observou bem, Rairi, essa daí ficou bem certinha e nada além, né? Tudo que ela usou foi organização, né? Ela usou essas modulações textuais dos conectores e organizou o raciocínio, mas tudo o que ela propõe, galera, observe, tudo que ela propõe
é o que já existe. Nós temos empresas privadas que constroem cinemas, né? Temos. Só que elas constroem em grandes centros urbanos. A gente tem uma cidade como Brasília, a gente acha que tem mais sala de cinema do que casas populares, né? Então, cada shopping tem 20 salas e a gente tem 10 shoppings, então pensa aí, né? Aí a gente tem, São Paulo, por exemplo, tem shoppings que tem 20, 30 salas de cinema. Então, a gente pensa, já existe isso, né? A construção de salas. O que ela só fez? Direcionar. Tá, constrói ali no interior, né? Constrói em situações, em regiões mais interioranas. Aí depois, a Ancine já faz isso, né? A Ancine é uma instituição reguladora, né? De cinema, de promoção do cinema. É a nossa Agência Nacional de Cinema. O que ela só propôs para a Ancine fazer? Algo que já é para ser feito, mas fazer com mais intensidade. Aí ela colocou mais meios, né? Redes interativas, canais para denúncias, né? Sobre preços abusivos, ou seja, ela só deu, sabe, um toquinho, uma inclinaçãozinha a mais, mas ela já pegou coisas que são aplicáveis e já em mais ou menos escala já são realizadas no país também. Mas isso tira o mérito dela, né? Do texto dela? Não tira, porque está extremamente organizado, todos os agentes evidenciados, os detalhamentos, né, bem colocados, e aí aquilo que eu falei para vocês, não precisa inventar a roda, né? Basta que você faça a roda rodar, né? Gira a roda direitinho, e aí já dá tudo certo. Beleza, agora vamos ver aqui uma conterrânea nossa, Ana Clara Socha, 21 anos, Brasília. Vamos ver. Olha o parágrafo de introdução, tem 4 linhas. Mais objetivo que isso, impossível, né? Embora a Constituição Federal de 88 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que, na atualidade brasileira, não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Isso acontece devido à concentração de salas, mesma ideia lá da outra, né? Concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e a condição cultural que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Já vem com uma ideia diferente que a gente não tinha visto até agora, né? A condição cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Agora, vamos ver se ela conseguiu promover isso aí. Dessa forma, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Nessa lógica, é imperativo que o Ministério da Economia, aí nosso agente, né, destine verbas para a construção de salas de cinema de baixo custo gratuitas nas periferias brasileiras, né, aqui é a ação, né, destine verbas lá nas periferias brasileiras, por meio, mais uma vez o indício, por meio da inclusão de seu objetivo na base de diretrizes orçamentárias, com o intuito de democratizar o acesso à arte. Onde é que está o detalhamento aí? Quem consegue identificar? Quem consegue? Eita, teve gente que saiu para não identificar. Né? Tá aqui, ó. É isso aqui, né, André? Isso. Para salas de cinema de baixo ou gratuitas nas periferias brasileiras. Que ela dá ali o onde e o para quem. Exatamente. Né? Exatamente. Então, aqui ela coloca o detalhamento. Né? Aí vem com a segunda proposta, que é a questão da arte ser uma parada só para as elites, né? Vamos ver se ela consegue isso aí. Além disso, cabe instituições de ensino, né? Bem genérica zona, né? Mas é o agente, promover passeios aos cinemas locais, né? Desde o início da vida escolar das crianças, né? Aí, olha só um detalhamento aí. Mediante autorização e contribuição dos responsáveis. Outro detalhamento. Outro detalhe. Aí, olha só, isso aqui parece um bilhete de escola, né? Quando a escola manda o bilhete para o pai
perguntando se a criança pode ir visitar o jardim zoológico, né? Aí, tipo, ela pegou aquele bilhete que envia para os pais e colocou aqui como intervenção, porque assim, ó, a escola promover passeios aos cinemas desde o início da vida escolar das crianças, mediante autorização, pai, o senhor autoriza que seu filho vá ao jardim zoológico, está aqui, ó, no bilhete, né? A fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura, né? Sobretudo em regiões carentes. Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Olha que bonito. Uma coisa que eu estou achando massa, que os alunos estão percebendo também, é essa frasezinha final de arremate. Todas elas usaram, percebeu? Uhum. Feito isso, após isso, dessa forma, aí vai lá e ó, nenhuma solução é mágica. Ó. A sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Poderá caminhar, né? Todas elas dá a entender. Eu falo aí que é aquela pessoa realista, né? Que não carregou o peso de resolver num passe de mágica um problema. Mas, se seguir o que foi proposto, o início da solução está garantido. Então, isso é muito legal, porque mostra a percepção social, né? Mostra que o aluno não é iludido, né? Que não é fora da realidade. Que às vezes tem gente que propõe coisas fora da realidade, não porque ele é sem noção, mas é fora da realidade, né, geral, total da nação. Porque, por exemplo, eu já tive alunos, gente, é sério, eu já tive, não, eu tenho alunos que às vezes não entendem o que é passar fome. Aluno de fundamental, né? E eu tenho que, com todo carinho, explicar para ele o que é passar fome. Porque ele acha que passar fome é a pessoa não comer, mas aí ele argumenta, professor, mas com R$10 dá para comer. Poxa, a pessoa não pode pegar R$10 e comer? Que preguiça é essa, né? E aí você vai pensar, pô, o bichão doido, é um alienado, é um insensível. Não, é porque para quem mora aqui numa região de Brasília que se chama Lago Sul, que é um local que tem casas, né, que as menores têm 900 metros de área construída, né, a média é 3 mil metros de lote e 900 metros de área construída. A média, porque temos maiores do que isso. Você pegar uma pessoa desse bairro, ele não sabe mesmo, né? Porque que alguém não tem R$10 para comer. Então, ele acha que é preguiça, a pessoa não levantar e ir ao local comprar. E aí você também não pode chegar e falar, seu alienado. Ele não tem culpa, é a realidade dele, né? Eu ultrapasso o portal, né, e vou para um lugar que R$10 é muito dinheiro, né? As pessoas roubam, assaltam e esfaqueiam por R$10, e eu vou na outra que ele não sabe disso. Ele acha que é fácil. A mãe dele fala, filho, você quer o quê de Natal? Aí a dificuldade é porque ele já pediu tudo ao longo do ano, ele não sabe mais, aí ele pede um pônei. Aí a mãe fala, ai filho, que difícil, um pônei pintado de rosa. Onde eu vou achar a tinta rosa? É isso, né? A dificuldade. Onde eu vou achar a tinta rosa? O pônei não era dificuldade. Então, não é culpa dele. Então, o legal aí, né, em todas essas, né, por que eu estou falando de tudo isso? É porque em todos esses problemas que a gente está vendo, a pessoa está solucionando assim, ó, dessa forma vai começar o início, vai solucionar, porque provavelmente essa garota que fez essa redação aí, ela nunca teve esse problema, ela resolveria, ela vai ao cinema, sei lá, do jeito que ela quer, né, no shopping que ela quer, o preço que ela quer, então ela poderia pensar numa solução ou pensar que isso nem é um problema. Né? Também tem isso. Tem até aluno que nem... Mas como assim, velho? Tem 300 salas de cinema numa cidade grande e a pessoa não vai ao cinema? Que é isso, né? Então, olha que massa. É a capacidade de você também se colocar, né, no lugar do outro. É uma alteridade que a gente acaba também praticando, né, quando a gente vai propor uma solução, né, de problemas para o Enem. Você tem que pensar no Brasilzão, né? No Brasilzão amplo, desde a pessoa que mora na casa de 900 metros, desde a pessoa que mora lá na região sertaneja, né, com aquela cena que não é mentira, aquela do gado, né, o esqueleto do gado lá no sol, né, torrando e aquela terra craquelada, existe aquele cenário mesmo.
Então, você tem que pensar numa solução que vá direcionar e englobar todos. E todas elas que a gente leu aí tem isso. Exatamente. Então, vamos finalizar. André, quer falar mais alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão muito quietinhos. Eu quero agradecer aí, galera, a oportunidade, né? Obrigado pela confiança aí, essa parceria. Trabalhei com o professor Haire, né, muito tempo. Aqui em Brasília, a gente também tem um esquema de colaboração, né, assim, dos professores, os que estão mais tempo, os que estão menos tempo, né, na carreira, a gente aprende, né, eu gosto muito dessa humildade de aprender com quem chegou depois, porque traz as novidades, traz o fôlego, né, e ao mesmo tempo a humildade da galera que veio depois de querer ouvir o que você já vivenciou. Então acho que essa parceria, né, muito legal, e agradeço muito aí a oportunidade, parabenizar aí o seu projeto, né, e todos os outros. O professor Haire é cheio de projeto, minha gente, né, é cheio das causas operárias, né, das quais a gente partilha aí, estamos sempre juntos nessas batalhas. E o que a gente pode fazer, né, a arma de um professor é o conhecimento e a democratização dele. E aí a gente vai para onde precisar e coloca o que a gente sabe, um pouquinho do que a gente sabe, para que todos tenham acesso. É a nossa arma, é a nossa luta contra o sistema, né? Então, estamos sempre aí. A batalha é longa, a gente está sempre aí. É verdade. Pô, agradecer demais o André. É sempre massa estar aqui, né? Porque a gente vai exatamente construindo esses laços, assim, para contextualizá-los, assim. Quando eu estava fazendo cursinho, o André era professor do cursinho que eu fazia, né? Isso há alguns anos atrás também, que eu não vou 3 ou 4. colocar as datas, não vou dar nome aí às datas, né? Mas o André era professor do cursinho quando eu estava fazendo cursinho. Ele não chegou a me dar aula, mas foi quase, foi só por um erro de percurso. Eu acho que não tinha grade horária para ele na época me dar aula, mas ele foi quase meu professor. Depois a gente foi trabalhar junto. O André foi meu chefe, né? Meu chefe aí de conhecimento ainda da vida, né? Então a gente fica brincando, sempre fico brincando. E aí, chefinho, como é que tá? Me ajuda nisso aqui, pelo amor de Deus. Aí sempre quando eu tô numa situação de desespero, eu recorro ao André para me ajudar. E que bom que você aceitou o convite, sempre massa trabalhar com você, né? Eu espero que a gente ainda trabalhe em algum momento na vida juntos, porque eu acho que o nosso trabalho era quase um stand-up educacional, né? Quando a gente estava na sala dos professores, era tipo coisa mais divertida da face da Terra, enfim. Não, ele fala assim, mas né? Ele fala como se fosse só eu que socorresse, mas ele não está contando aí que eu toda hora eu ligava, Ai, como é que faz isso? Olha, vamos fazer isso. Beleza, só tenho a ideia, mas eu não sei fazer. Vamos fazer uma roda de debate. Eu não sei o que a gente vai trabalhar, mas a gente vai fazer. Altos. E o começo da aula aqui, pandemia. Ai, como é que grava uma aula? Como é que a gente está apanhando junto, né, André? É verdade, mas é isso, né? Eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Obrigado por estarem aqui disponíveis nesse sábado de manhã. Eu acho que a gente está chegando pertinho já temos aí basicamente 60 dias, né? Antes da prova, 60 dias, nem tudo isso, né? Não, é um pouquinho menos. Não, acho que porque tem 30, tem mais 20 agora, 50, mais 10, eu sou péssimo de matemática, mas vai dar por isso aí. Por isso quase, 60, quase um mês aí, né? Que a prova vai ser dia 17, quase 2 meses aí de preparação aí. Mas é isso, né? A gente está num caminho bom. Nas próximas 2 aulas, a gente vai ter aula só de repertório e mais 2 professores virão aí para conversar com vocês. Espero que tenha sido produtivo, né, André? Obrigado demais, foi muito massa. Demais. Eu que agradeço. De coração, né? A aula vai estar disponibilizada depois, se você quiser também passar para os seus alunos, né? Tipo, hoje eu não quero dar aula, assista a minha aula, né? Eu tô quase fazendo isso porque tá parecendo, tipo, um videocassete quebrado, a gente já dentro de sala de aula, né, velho? Mas é engraçado, quando a gente passa uma aula nossa para os meninos, assim, de outro contexto, e passa aula, eles acham massa. Pô, professor, que aula massa. E aí, quando eu tô ao vivo aqui, tu não me dá atenção. Exatamente. Não, eu vejo, assim, muitos alunos, né? Na época eu estava divulgando a oficina de texto, de redação, os alunos, professor, que massa que você vai dar aula de oficina de redação, não sei o quê, né? Eu falei, pô, vai participar. Não, professor, dá não, sábado é
Sábado é muito ruim, né? Eu falo, então é bom só pra ficar vendo, né? Enfim, é isso. Senhoras e senhores, beijo pra vocês. Bom final de semana, bom descanso. Valeu. Bom almoço a todos vocês. Mais uma vez, obrigado. Fiquem bem. E a gente se vê na semana que vem. Beleza? Valeu demais. Que bom que vocês gostaram. Que bom.